meus amigos. Eu sou o Ivan, engenheiro eletricista, aqui em Salvador, Bahia. E no ano passado eu iniciei aí uma série de capacitações junto com o Movimento Perícia Elétrica e com o Daniel. Um movimento de muito sucesso que deu uma alavancada na minha carreira. Eu que trabalho em uma empresa privada e consegui associar essa demanda de serviços a um portfólio muito abrangente que possibilitou-me empreender na área elétrica. E isso foi um divisor de águas na minha vida profissional, na minha carreira pessoal e com certeza foi assim um momento importantíssimo quando eu adquiri o treinamento para laudos de inspeção elétrica e em seguida uma mentoria para laudos de crédito em ICMS. Então, fazer parte desse movimento, treinar com o Daniel, foi assim algo extremamente especial e importante na minha vida, onde eu consegui conhecer um portfólio de serviços que eu não conhecia, receber aí dicas, modelos, planilhas, conhecer como se faz gestão de clientes, prospecção, gestão de negócio, empreendedorismo. Então, com certeza, foi um movimento importante na minha vida e eu gostaria que todos nós, todos os profissionais da área elétrica estivessem na mesma sintonia, na mesma batida. Então, com certeza, fazer parte do movimento Perícia Elétrica como um aluno, tomando capacitações, foi crucial na minha carreira profissional. Um abraço! Olá, tudo bem? Vamos para a nossa penúltima aula. Se você está caindo de paraquedas nessa aula, volta lá, assiste a aula 1, 2 e 3, porque são muito importantes, tá? Isso vai fazer a diferença para que você possa compreender tudo o que você vai ver nessa aula. Vamos lá, vamos relembrar um pouquinho sobre o problema que nós estamos resolvendo. Existem diversas construtoras e profissionais desqualificados no mercado para trabalharem com instalações elétricas, ok? Isso nós já entendemos. Se essas pessoas estão oferecendo serviço e nós não temos como combater isso, muitas vezes por questões de conselho de classe, enfim, tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Agora, o cliente ele não pode se prejudicar por conta dessa negligência desses profissionais que muitas vezes, até com uma formação em engenharia elétrica, acabam sendo negligentes por entregar para o cliente coisas que não deveriam, considerando que eles querem ter economia ou até mesmo por desconhecimento. Não é porque a pessoa tem formação em engenharia elétrica que tem conhecimento amplo naquela área ou naquele serviço que ele está oferecendo para o mercado. Então, isso é uma realidade, nós já sabemos, já conhecemos isso, tivemos depoimentos também de pessoas que trouxeram essas informações e você também conhece bem a realidade do mercado. Legal. Agora, como resolver esse problema? Primeira coisa, o cliente, geralmente tenta recorrer à empresa que prestou o serviço para ele, só que essa empresa fala para o cliente o seguinte: olha, aqui não tem problema nenhum, nós temos um responsável técnico, esse responsável técnico olhou, falou que está tudo ok. É óbvio, a construtora não quer gastar mais dinheiro com isso, então ela tenta enganar o cliente, aí fica nesse joguinho. O cliente, por sua vez, se cansa e procura uma outra empresa. Geralmente que empresa? Uma empresa ou de projeto ou de execução. Quando ele chega numa empresa de projeto, a empresa de projeto vai olhar o projeto, vai dizer que tem algum problema. Quando ele chega numa empresa de execução ou manutenção elétrica, essa empresa de manutenção tem foco em melhoria. Ela vai olhar para o cliente e vai dizer: olha, eu consigo resolver isso aqui e te cobro tanto. Automaticamente, se o cliente, o dono, o síndico do condomínio, por exemplo, ou o dono do comércio, contratar essa empresa para fazer essa adequação, ele vai ter que arcar com o custo dessa reforma. O que nós temos que fazer? Entra um novo personagem, um novo elemento, que é a figura do perito na área elétrica, que vai dizer para esse síndico o seguinte: não, negativo. Isso aqui que está acontecendo aqui é um problema no qual a construtora precisa resolver. Ela precisa refazer isso tudo. Esse jardim aqui foi feito de maneira inadequada, esses projetos que ela te entregou, isso aqui e lixo é a mesma coisa, isso aqui são rascunhos, tá? Você precisa pegar o projeto original, assinado com as built da planta, você precisa ter uma RT de projeto, uma RT de execução, isso aqui está totalmente inadequado, esses documentos estão incompletos, fora isso, isso aqui também está errado, esse eletroduto não poderia ser utilizado, esse cabo é impróprio para esse tipo de aplicação, esse painel aqui devia ter um dispositivo de segurança adequado, isso aqui não poderia ter sido montado dessa forma. Esse é o nosso trabalho. E nós vamos dizer para o síndico o seguinte: olha, isso aqui nós vamos fazer um laudo para você de certificação da instalação elétrica para que você possa solicitar com esse laudo em mãos que isso tudo seja refeito. E nessa hora o síndico vai encontrar o seguinte: poxa, ninguém me falou isso no mercado.
É óbvio, porque ninguém oferece esse tipo de serviço dessa forma como eu estou falando para vocês, tá? Não posso generalizar, é óbvio, mas por hábito nós temos aquele fluxo da manada. Você sai da faculdade ou do curso técnico, vai montar uma empresa de projeto ou execução. Você não olha muito esse mercado que vem crescendo cada vez mais por conta das negligências que nós temos no projeto e na execução. Então você vai criar um posicionamento adequado dizendo para esse síndico o que ele precisa fazer, esse dono de uma indústria, essa pessoa que contratou um serviço para sua residência, enfim, não importa o tipo de obra. Se houve negligência no projeto e na execução, quem fez aquele serviço precisa refazer aquilo tudo. E é óbvio que algumas vezes vai ser necessário trocar toda a instalação elétrica, como você viu lá na aula 1, o depoimento, através dos laudos que eu fiz para o Washington e a Lucilene. Aquilo foi só alguns exemplos que nós temos aqui. Então, o que eu quero te dizer com isso? Que existe uma oportunidade muito boa no mercado para que você possa se diferenciar. Nessa hora, você pensa, poxa, Daniel, qual que é o investimento disso? Muito baixo comparando com os valores do tipo do laudo. Já pensou se a Lucilene não tivesse contratado esse laudo? Tudo que ela teria que refazer em uma instalação que poderia ter pego fogo, tudo que ela teria que refazer para readequar, caso houvesse somente queima de equipamento, o custo seria muito alto para condomínio, com certeza passaria de R$200 mil. Então, esses tipos de laudo, que eu quero te dizer, dependendo da situação, podem passar facilmente R$10 mil. São trabalhos muito específicos, onde você vai lá, faz uma verificação do projeto, faz uma verificação da execução da obra e também da qualidade do material utilizado. Isso tudo compilando em um único documento para que esse documento possa ser entregue para a construtora, dizendo, olha, construtora, você precisa readequar isso tudo. Nessa hora, é importante que você tenha uma visão mais jurídica também sobre esse problema, e o Dr. Rodrigo, nosso convidado especial de hoje, trouxe uma série de dicas, porque ele pôde me acompanhar, foi quem me assessorou nesse trabalho lá com a Lucilene, e ele é a pessoa que está conduzindo esse processo com um desempenho fantástico, uma visão muito bacana, uma pessoa muito legal para se trocar umas ideias, experiências, ponto de vista, uma pessoa muito aberta para receber. Então é uma pessoa que eu gostei muito de ter essa experiência trabalhando, e com certeza, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer o trabalho deles, eu também indico. Ok? Dr. Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade, pela entrevista, só tenho a lhe agradecer. Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Fregulha, sou sócio fundador da Fregulha Advocacia. Estou aqui a convite do meu amigo Daniel para tentar esclarecer algumas dúvidas que os profissionais técnicos podem ter a respeito da questão jurídica que envolve toda a responsabilidade técnica de uma obra, de uma execução de projeto, toda essa questão jurídica que envolve garantia, que envolve responsabilidade civil, criminal. A legislação brasileira hoje prevê, em regra geral, uma garantia de 5 anos para as questões que envolvem construções. Temos que diferenciar alguns tipos de garantias. Nós temos alguns defeitos que nós temos que falar. Nós temos os defeitos aparentes, que são aqueles defeitos que ao olho nu as pessoas, os compradores, conseguem visualizar, tais como rachaduras em parede, fios elétricos soltos, defeitos elétricos, como lâmpadas, luzes piscando, energia caindo, enfim, esses defeitos que podem ocorrer no dia a dia de uma construção, aliás, no dia a dia da entrega de uma construção. Esses defeitos, a legislação prevê que após a visualização, o conhecimento que o consumidor tenha desses defeitos, ele tem um prazo, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, de 90 dias para reclamar de tais defeitos. E, de acordo com o Código Civil, existe aí uma diferença, que eles têm até 180 dias para reclamar. Caso não ocorra essa reclamação, eles podem vir a perder essa garantia. Outros defeitos são os defeitos de vício oculto. Aqueles defeitos que estão na estrutura do imóvel, que estão também na parte elétrica, por exemplo, com cabos que não foram dimensionados da maneira adequada. Então esses defeitos não são defeitos visíveis ao consumidor. Então esses defeitos eles podem ser reclamados durante toda a garantia de 5 anos, à medida que eles vão aparecendo. Existe ainda a possibilidade de, caso esses defeitos ocultos venham a acontecer somente após essa vigência da garantia, esse período de 5 anos, ainda assim, caso seja comprovado que esses defeitos foram ocorrendo lá quando foi feita a construção do imóvel, esses defeitos têm que ser consertados pela construtora. Vamos dar exemplo de uma questão, caso a construtora instale os cabos elétricos, por exemplo, com pouco cobre, com menor quantidade de cobre do que aquela exigida em norma. Se daqui a 10 anos houver algum problema nesse edifício devido a essa questão
do cabo que foi colocado de forma inadequada ou que foi instalado um cabo que não era o previsto em norma para aquele tipo de instalação, a construtora, mesmo que já tenha passado essa vigência de 5 anos, deverá restituir os danos, deverá refazer essa instalação elétrica, resolvendo aquele problema, porque na hora da construção não foi observado a norma legal exigida por lei naquela ocasião. E aí vai se estender a garantia por um período maior do que aqueles 5 anos previstos na legislação. É importante ressaltar que essa extensão da garantia, ela não tem período para terminar. Ela é o seguinte: identificou-se o problema e o problema foi causado lá na construção, à medida que se identificou aquele problema e é um problema de vício oculto, legalmente há precedentes jurídicos que a gente pode buscar judicialmente essa indenização e esse reparo pela construtora. Então é importante que se deixe claro isso. Não é uma extensão da garantia, vai durar 10, 15 anos. Não, à medida que se identificou o problema, o vício oculto, e se identificou através de perícia que realmente esse problema foi causado lá na construção, a garantia tem que ser dada, tem que ser honrada pela construtora. Bom, eu sempre digo aos meus clientes que é importante que se tente resolver todos os problemas, primeiramente de forma extrajudicial. A gente tentar fazer um acordo de forma extrajudicial para tentar sanar aqueles problemas que estão acontecendo. No caso de se encontrar vícios, sejam esses vícios ocultos ou sejam esses vícios aparentes, é importante que o consumidor, o comprador daquele imóvel residencial ou de um condomínio, procurem buscar a ajuda de profissionais técnicos que possam fazer laudos para apresentar e comprovar que aqueles defeitos são vícios inerentes à construção, e também contratem um advogado para poder auxiliá-los nessa tentativa de acordo. Caso, aí sim, depois de tentar fazer o acordo extrajudicial, tentar chegar a um denominador comum, não tenha tido sucesso, aí a gente parte para ao processo judicial. E, obviamente, o processo judicial também teremos que nos munir de documentos técnicos, laudos, perícias para poder nos auxiliar nessa demonstração do direito ao cliente. Então, primeiramente, uma tentativa de busca de direito de resolução extrajudicial, e caso não tenha sido possível, a gente partir para a demanda judicial. Essa questão da responsabilidade civil e criminal é muito importante. Não só a construtora, mas também o responsável técnico responde civil e criminalmente por aquela obra e por aquele projeto executado. Vamos dar um exemplo. Um profissional ele é contratado para fazer o dimensionamento da rede elétrica de um edifício e no momento da execução ele resolve, juntamente com o dono da construtora, para economizar dinheiro, resolve diminuir ou colocar algum equipamento de proteção, ou deixar até mesmo de colocar algum equipamento de proteção naquele projeto, naquela execução. Após isso, a entrega do edifício, a entrega dos imóveis, ocorre um acidente. Alguma criança, alguma pessoa vai lá, toma um choque e vem a falecer, devido à falta daquele equipamento de proteção. Olha, isso é muito importante deixar claro. A construtora e o responsável técnico podem ser responsabilizados civil, através de ter que pagar por danos morais, por danos materiais, ressarcir todos os danos causados por aquele acidente, e também, em casos mais extremos, em casos de morte, criminalmente, podendo ser até mesmo condenados por homicídio e tendo que cumprir aí penas que variam de 6 a 30 anos de prisão. Então é muito importante que os profissionais que realizam esse tipo de serviço saibam aquilo que estão fazendo, sigam as normas exigidas por lei e não façam serviços a fim de se economizar um pouco aqui, um pouco ali, para ter uma economia no final. E aí pode ser que, por esse tipo de situação, venham a responder civil e criminalmente, tendo até mesmo um prejuízo muito maior do que aquele que se tivesse feito o prédio, feito a construção de forma adequada. Então, se atentem a isso, fiquem cientes que podem acontecer responsabilidades civis e também criminais por execução inadequada, por projeto inadequado,
de não seguindo as normas adequadas e vigentes por lei. É importante ainda ressaltar que isso não só ocorre com construtoras de grande porte, com profissionais que são contratados para fazer prédios, grandes construções, não. Até mesmo, eu contrato aqui no escritório um profissional, um eletricista, para vir instalar o ar-condicionado aqui do escritório. Caso esse profissional venha e não dimensione adequadamente a instalação elétrica, aquele equipamento que eu quero instalar, e por causa dessa falha na instalação desse equipamento, venha a ocorrer algum tipo de acidente, pegar fogo no escritório, até mesmo um acidente fatal, esse eletricista que foi contratado por mim, ele vai responder civil e criminalmente por aquele projeto que ele apresentou, para aquela instalação que ele fez. Então fique bem atentos a essa questão. A questão da garantia, a questão da responsabilidade devido à negligência, ela se aplica não só a obras novas, mas também para reformas, para aumento de espaços, para uma simples instalação de equipamento elétrico. A regra vale para todo mundo. A regra não vale só para um edifício novo. E até mesmo uma coisa interessante, é que algumas vezes há muitas dúvidas a respeito disso. Eu comprei um imóvel novo, então eu tenho uma garantia de 5 anos. Eu vendi esse imóvel com 3 anos de uso. Quem me comprar esse imóvel vai ter a garantia até os 5 anos. Ela não morre comigo. É a mesma coisa de quando você compra um carro. Vendeu o carro dentro da garantia, quem adquiriu o carro, o segundo dono daquele bem, vai levar a garantia. Então a garantia ela se estende não só para imóveis novos, mas também essa responsabilidade civil além de construções novas, mas também para reformas, para aumentos, para instalações elétricas de todo tipo e toda natureza. Por volta do ano de 2015, fizemos um trabalho em parceria com o Daniel, juntamente com ele, e no edifício da Lucilene, que eu acredito que vocês já tenham conhecido, se não tiveram ainda vão conhecer. Participei lá, juntamente com eles, da uma reunião com os condôminos, e onde foi feita uma perícia e se descobriu diversos erros na parte elétrica daquela construção. E esses erros estavam dando um monte de problema junto aos condôminos. Então nós tentamos, de forma administrativa, de forma extrajudicial, tabular um acordo junto à construtora. Não tivemos sucesso, infelizmente. A construtora, apesar de ter dito que iria fazer os reparos, realmente começou a fazer alguma coisinha aqui, outra ali, mas não fez todos os reparos que deveriam ser feitos. E aí então nós decidimos por entrar judicialmente com a ação para que esses danos fossem todos reparados. Conseguimos através da justiça uma liminar, onde o juiz exigiu que fossem feitos todos os reparos apresentados ali, corrigindo os erros apresentados pelo laudo pericial, e assim foi feito. A construtora realizou diversos reparos, aqueles que foram possíveis realizar. Nós entendemos ainda, num contralaudo que foi desenvolvido, que foi realizado pelo Daniel, que ainda há muito ainda o que ser feito, porém estamos ainda em discussão jurídica, o processo ainda está em andamento, apesar de ter passado já 5 anos, mas uma boa parte daqueles problemas já foram resolvidos e a construtora foi responsabilidade de forma liminar. Então é importante que esse tipo de situação seja feita de forma conjunta entre o setor técnico e o setor jurídico, porque assim a possibilidade de haver um resultado satisfatório ao final, seja de um acordo extrajudicial ou de uma ação judicial, é muito maior fazendo dessa forma. Então a junção dessas duas categorias, técnicas e jurídicas, é importante ser feito dessa forma para que chegamos a um denominador comum ao final das ações. E como mensagem a todos vocês, eu gostaria de deixar esse alerta. Procurem desenvolver o trabalho de vocês, aquele trabalho que vocês foram contratados a fazer da melhor forma possível, porque vocês com certeza vocês serão responsabilizados civil e criminalmente caso venha acontecer algum tipo de problema. Então é importante que esse trabalho seja feito da forma adequada para vocês se blindarem e não serem responsabilizados por eventuais problemas futuros. Se forem contratados para fazer os projetos, façam os projetos seguindo as normas legais. Se forem contratados para a execução dos projetos, fiscalizem, acompanhem essa execução, se certifiquem que aqueles
equipamentos que estão sendo instalados, cabos, enfim, são aqueles que estão no projeto. Não aceitem mudar projetos para economizar dinheiro para a construtora, porque vocês estarão se responsabilizando por um eventual problema que possa ocorrer. E se vocês visualizarem algum tipo de condomínio que tem algum problema, façam uma vistoria, levanta quais são os problemas que tem aquele imóvel, procurem um advogado na região de vocês, conversem com ele a respeito dessa garantia prevista tanto no Código Civil como no Código do Consumidor, e façam conjuntamente com o setor jurídico essa busca para sanar esses problemas, para que o cliente que contratou vocês para fazer essa perícia, para fazer esse laudo, tenha a melhor satisfação no futuro. E aqui eu desejo a todos vocês um excelente curso, um excelente dia, e que se caso tenha algum problema, caso tenha alguma dúvida, me coloco à disposição aí a resolver, a auxiliar vocês todos. Tenho um escritório em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Apesar de que ser aqui regional, atendemos a todo o Brasil. Tenham todos um bom dia e muito obrigado pela participação. Legal, doutor Rodrigo, muito obrigado pela atenção, pela aula que você nos deu. Com certeza aumentou muito o nível de consciência sobre esse problema para muitas pessoas, sobre os riscos, sobre a nossa responsabilidade como profissional e, é óbvio, sobre como nós podemos tratar isso junto ao cliente. Muito obrigado de coração por essa participação. Vamos lá, pessoal, vamos dar sequência em relação a isso. E por que eu digo para vocês que é muito importante ter um acompanhamento jurídico? Quando eu fui em uma reunião junto com a Lucilene apresentar esse laudo para a construtora, chegando lá, tinha um engenheiro responsável, um engenheiro civil responsável pelo projeto, tinha um pessoal que fez a execução, o mestre de obra, aquelas pessoas ali que fizeram de qualquer jeito a obra, todo mundo me olhando e falando, poxa, quer dizer que eu tenho que refazer toda a obra? O advogado da construtora. Então é um ambiente de conflito, um ambiente hostil, e é importante que você tenha um advogado do seu lado nessa hora. O condomínio precisa disso, tá? Vai fazer toda a diferença. Da mesma forma, se você puder entregar o laudo com uma notificação extrajudicial, o síndico sai do cenário através de uma situação mais jurídica que você começa a tratar o assunto, mesmo na esfera extrajudicial. Se a construtora se negar em refazer aquela parte elétrica que está sendo documentada no laudo, dizendo que existe um problema, o que vai acontecer? Vai haver uma briga jurídica. Algumas coisas eles começam a adequar na fase inicial, porque eles percebem que pode haver um risco de incêndio. No entanto, algumas coisas que não são tão ligadas ao risco de incêndio mais imediato, eles vão postergando. E aí é óbvio que, se acontecer algum problema nesse período, o responsável técnico pela execução, pelo projeto, podem ser responsabilizados, assim como o dono da construtora. Então eles acabam assumindo o risco, só que para o condomínio não é interessante. Então nesse caso, você às vezes é necessário que tenha que entrar com uma briga judicial, entrar com esse laudo na justiça, como foi esse caso da Lucilene. Dependendo da pessoa, pode ser que acabe às vezes não querendo entrar na justiça, tá? Mas é muito importante você saber que existe essas duas possibilidades. Nos casos de condomínio, o que eu recomendo? Que você vá até o local, recomende ao síndico ter uma assembleia para que você possa apresentar os problemas do laudo na assembleia durante a entrega. Isso é muito importante, porque é ali que você vai poder tirar as dúvidas do pessoal e mostrar o quanto é crítico essa situação. São dicas que vão fazer com que você tenha um posicionamento muito diferenciado no mercado e é óbvio que ali, através de uma votação, o pessoal decide quais vão ser os próximos passos. Principalmente caso o caminho seja uma discussão judicial em relação à construtora, ok? Dica simples, mas isso faz muita diferença no jogo. E caso você seja uma pessoa que tem uma construtora hoje, tome muito cuidado com isso, porque o prejuízo pode ser muito grande se você instalar materiais irregulares, deixar de entregar a documentação que deveria ser entregue para o condomínio, se acontecer algum acidente. Então tome muito cuidado, porque isso pode falir a sua empresa caso você seja negligente em relação a isso tudo. Daqui para frente, a nossa intenção é educar o máximo de pessoas possíveis, aumentando o nível de consciência dos profissionais, e eu peço a sua ajuda nesse momento. Para quê? Se você gostou dessas aulas, compartilha com pelo menos mais uma pessoa, tá? Marca mais uma pessoa, compartilha esse link, diz assim, poxa, tem um evento bacana aqui, vai ficar disponível até domingo, eu acho que vale a pena você assistir. Cada vez que a gente começa a aumentar o nível de consciência das pessoas, se cada pessoa que assistir essa aula convidar mais uma pessoa, rapidamente nós começamos a mudar essa realidade. Como? Mexendo no bolso das construtoras que hoje vêm se beneficiando, tirando do mercado fabricantes de materiais irregulares e construtoras que não zelam pela segurança dos seus clientes. Ok?
Espero que tenha ficado muito claro para você essa mensagem, indiferente do ponto onde você esteja hoje, sobre a nossa responsabilidade e sobre o quanto isso é grave e sobre também o quanto falta profissionais com esse tipo de conhecimento que eu estou passando para você agora. Espero que você tenha gostado, porque amanhã eu venho detalhando mais 2 cases bem importantes em relação ao que eu encontrei tanto na Lucilene quanto também no Washington, como que foi o passo a passo em relação a essas 2 edificações aí. Vou trazer um resumo disso tudo. Um detalhe importante, se você gostou dessa aula, deixa o seu comentário, uma mensagem para o Dr. Rodrigo também, que eu vou ficar muito feliz e repasso para ele. Um grande abraço e até a aula de amanhã. Até mais! Me chamo Leandro, sou engenheiro eletricista e sou aqui do Rio de Janeiro. Queria dar um depoimento em relação aí ao curso de laudos, que eu praticamente fui um dos primeiros aí alunos do Daniel quando ele lançou esse curso. E para mim foi de grande valia, principalmente em relação à tratativa com o cliente, tá? É uma das partes aí que eu gostaria de dar maior ênfase em relação ao curso, que ele praticamente você fazer um laudo, para nós que somos da área, não é algo que seja tão difícil a parte técnica. Mas o que me chamou bastante atenção foi as nuances que o Daniel trata no curso em relação à tratativa com o cliente. Tá? Esse daí é um dos maiores diferenciais do curso do Daniel. Não só no curso de laudo, como no curso de SMS também, que eu também fiz o curso. E ele bate muito nessa tecla comercial, tratativa com o cliente, você mostrar praticamente a necessidade que ele tem de fazer esse laudo, né? Você atingir a dor do cliente, mostrar a ele o quão é importante ele fazer um laudo de vistoria elétrica, né? Como também na questão do laudo de SMS, que é algo também que já agrega um valor bem maior para o cliente, pelo fato de se tratar da parte financeira, que é bem considerável. Então eu queria deixar esse depoimento aí para vocês, que vale a pena fazer o curso. É um curso, como eu falei, que dá uma valia muito grande para a gente. Parte técnica, poxa, isso aí eu acredito que todos nós saibamos fazer, mas a parte comercial eu boto aí como um grande diferencial do curso, que você não encontra isso em qualquer local, ainda mais tratando de um curso online. Então eu queria deixar meu depoimento aí para vocês aí, que quem tiver com dúvida, poxa, não perca tempo. Você vai sentir o diferencial quando você for começar a fazer o curso e quando você for começar a tratar com o cliente. No decorrer do seu curso, ou quando você terminar o curso, você vai ver que a tua linguagem mediante ao cliente vai ser totalmente diferente do que era antes. Um abraço a todos aí, boa tarde, fico com Deus.